Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estar com você nesse tempo pascal, esse tempo que o Senhor se revela como o Senhor ressuscitado. Hoje, de maneira especial, nós vamos ouvir a proclamação do Evangelho que fala dos discípulos de Emaús. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos queridos, hoje, terceiro domingo da Páscoa, Jesus ressuscitado manifesta-se de uma maneira inexplicável, misteriosa, muito amorosa, pois quem ama quer proximidade. Ele caminha com os discípulos de Emaús, partilha, explica a palavra e se revela ao partir o pão. Assim ficaram os corações. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Ardeu o coração. É o que nos proporciona ele na palavra e na Eucaristia. Não existe maior proximidade do que na Santa Eucaristia. Jesus visita o nosso interior. Ele, sob as espécies de pão e vinho, se revela pleno no seu corpo, sangue, alma e divindade. Assim temos esperança de que fique o nosso coração cheio do ressuscitado, cheio do amor pleno, para que fale os nossos lábios o que o coração está cheio, para que caminhe as nossas pernas nas sendas da Jerusalém celeste, sejam as nossas mãos instrumentos da paz dele. No Evangelho, Jesus caminha com 2 discípulos até Emaús. Um se chama Cleofas e o outro não tem nome, pois o outro discípulo é cada um de nós, se caminhamos com Cristo. Também nós podemos experimentar a presença de Jesus vivo e ressuscitado nos caminhos que todos os dias percorremos.
Essa experiência transforma-nos, renova-nos, santifica-nos. Na primeira leitura, Pedro proclama que Deus ressuscitou Jesus. Precisamos ser testemunhas vivas do ressuscitado. E é o Salmo que resume bem o porquê de caminharmos com Ele. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Na segunda leitura, Pedro nos lembra de que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem defeito. Sejamos gratos por essa entrega de Jesus. No Evangelho, os discípulos só reconhecem Jesus quando, à mesa, ele parte e reparte o pão. O relato como um evidente sabor eucarístico. O Papa Leão refletiu que os discípulos de Emaús caminhavam desiludidos, tristes e descobrem que sob as cinzas do desencanto e do cansaço há sempre uma brasa viva, que só espera ser reavivada. Irmãos, a ressurreição de Cristo ensina-nos que não há história tão marcada pela desilusão ou pelo pecado que não possa ser visitada pela esperança. Nenhuma queda é definitiva, nenhuma noite é eterna, nenhuma ferida está destinada a permanecer aberta para sempre, por mais distantes, confusos ou indignos que nós possamos sentir, não há distância que possa extinguir a força infalível do amor de Deus, que se revela, meu irmão e minha irmã, de maneira assim tão próxima de nós, na Santa Eucaristia. Que possamos vivenciar a presença do ressuscitado no pão vivo que desceu do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que vive no meio de nós, ressuscitado, para sempre seja louvado. Que possamos agora receber a bênção que vem dos céus, a bênção do ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Glória, São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um santo domingo e um santo